A abertura do Evangelho de João é sem dúvida uma das passagens mais famosas e profundas de toda a Bíblia. Logo de cara, ela nos apresenta uma figura central chamada a Palavra. E nesta análise, a gente vai explorar o que essa passagem revela sobre a identidade e a obra dessa palavra. Tudo com base em uma interpretação teológica bem específica. A passagem já começa com esse grande mistério, né? Quem ou o que exatamente é essa palavra, ou logos em grego, que já existia antes de tudo? A resposta para essa pergunta é basicamente a chave para a gente conseguir entender todo o início do Evangelho de João. Ok, então vamos mergulhar fundo nisso, começando pelo primeiro versículo. Ele funciona como uma espécie de fundação, sabe? Nos dando 3 pistas que são cruciais para entender a natureza fundamental da palavra. Isso aqui é impressionante. Em uma única frase, o texto nos diz 3 coisas: que a palavra é eterna, que ela tem uma relação única, íntima com Deus e que, na sua essência, ela é o próprio Deus. Cada pedacinho dessa declaração vai construindo o próximo. E aqui a gente chega no ponto central da visão triofânica. Nessa interpretação, a palavra não é vista como uma segunda pessoa da Trindade, mas sim como a própria essência de Deus, o Espírito Santo, ou seja, a divindade em si mesma. Essa forma de ver a palavra busca apoio em outras passagens que também falam de uma natureza divina que já existia antes de tudo, uma natureza eterna. Textos como o de Provérbios e 1 João são usados para reforçar essa ideia de que a palavra, ou essa essência divina, veio antes de toda a criação. Então, o ponto crucial aqui é que a afirmação "a palavra era Deus" é vista como uma declaração de identidade total e não de separação. É quase um eco daquela declaração que Jesus faz mais tarde em João 10:30, "Eu e o Pai somos um". A ênfase é toda na natureza unificada. Agora vamos avançar um pouco. A gente sai da identidade da palavra e passa a olhar para o papel dela como uma grande força por trás de toda a criação. O texto deixa bem claro que não há exceções. A palavra não foi apenas uma participante na criação. Ela é o agente exclusivo, indispensável. Sem ela, o universo simplesmente não existiria. É direto assim. O que a gente vê aqui é um padrão que se repete nas Escrituras, né? A criação não acontece por um esforço físico, mas pelo poder da palavra que é falada. Desde Gênesis, passando pelos Salmos e chegando nas cartas de Paulo, a palavra é sempre apresentada como essa força criativa fundamental. E isso reforça uma ideia muito forte, a de que a existência não foi um evento único, que aconteceu e acabou. A mesma palavra que trouxe tudo ao mundo continua sustentando a realidade a cada momento. Ela é tanto a origem quanto o alicerce contínuo de tudo que existe. A narrativa agora meio que muda de escala. Do papel gigantesco, cósmico, da palavra na criação do universo, o texto se volta para o impacto dela, direto e pessoal, na vida da humanidade. Que metáfora poderosa, não é? O texto faz uma conexão direta. A fonte da vida é a mesmíssima fonte da luz, ou seja, da verdade e da compreensão espiritual para todos nós. A progressão aqui é bem clara. A vida que existe na palavra, uma vida espiritual e eterna, não fica presa. Ela se manifesta, ela transborda como luz, ou seja, como uma revelação que ilumina a condição humana. É muito importante fazer essa distinção. A análise aponta que não se está falando aqui da vida biológica, do dia a dia, mas daquela vida mais profunda, a vida eterna. É a mesma vida que Jesus menciona lá em João 11:25, quando ele diz: "Eu sou a ressurreição e a vida". E agora, na parte final da passagem, a gente se depara com um conflito central. O que acontece quando essa luz divina, perfeita, encontra um mundo que não a compreende, que não a recebe? Essa é a dinâmica central. A luz brilha ativamente. Não é uma luz passiva, parada, ela invade a escuridão. Só que a resposta das trevas é de incompreensão, de resistência. E nesse contexto, trevas não é só ausência de luz. É retratada como uma força ativa, sabe? Uma representação do mal, do pecado, da ignorância espiritual. Tudo aquilo que se opõe à revelação que a luz traz. Mas apesar da rejeição, da ignorância e da oposição, o ponto crucial do texto é a resiliência da luz. A palavra grega original pode significar tanto compreender quanto superar. E nos 2 casos a mensagem é a mesma. As trevas não conseguiram apagar a luz. Elas não venceram. Bom,
Agora vamos juntar todas essas peças, todas essas pistas, para a gente sintetizar a imagem completa da palavra, conforme apresentada por este estudo teológico. Resumindo, nessa visão, a palavra é a essência eterna de Deus. Ela é divina, é criadora, é a fonte de vida e luz. E o ponto fundamental é que essa mesma palavra, essa mesmíssima essência divina, é o que mais tarde se manifesta no mundo na pessoa de Jesus Cristo. E a gente termina com uma questão para reflexão. Se a palavra é a própria essência de Deus e não uma pessoa separada, como isso muda a forma como a gente pensa sobre a natureza de Deus? Como impacta o conceito de unidade divina? É uma ideia que nos convida a reler essas passagens tão profundas com uma nova perspectiva.